A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Hoje nós estamos com aquele nosso propósito, pais que oram, intercedendo pelos filhos. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, orando pelos nossos filhos, pelos filhos das pessoas que nós intercedemos, pelos jovens. E nós vamos estar também em consagração, meus amados. Amém? Vamos meditar no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Oh, glória! Este livro de Jonas, irmãos, aqui o capítulo 1, ele começa nos mostrando o chamado de Deus a Jonas para pregar em Nínive o arrependimento. E nós vimos neste capítulo também a fuga de Jonas para Tarsis. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. E essa palavra dizia: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Aleluia. Meus irmãos, aquele povo era tão perverso, tão malicioso, que aqui a Bíblia diz que a malícia deles havia subido, ou seja, chegado à presença do Senhor. E é quando Deus escolhe a Jonas para levar a mensagem de arrependimento ao povo de Nínive, que eles eram considerados, inclusive, inimigo de Israel. E Jonas, para os irmãos saberem, ele foi o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado por Deus para pregar aos gentios, que era o povo que não era judeu. Só que Jonas, ele não queria, meus irmãos, pregar para Nínive, porque eles eram um povo cruel, como eu já disse, em seus castigos aos seus inimigos. E o povo de Deus, o povo de Israel, era inimigo deles e passava por situações difíceis na mão deles, por castigos muito maliciosos, dolorosos. Então, Jonas, ele queria ver a justiça de Deus sobre a vida deles. E por isso que ele não queria de maneira nenhuma que Deus perdoasse eles, mas sim que eles fossem punidos, que o julgamento de Deus viesse sobre eles. E eu creio, meus irmãos, que ele também temia ser visto como um falso profeta pela população de Israel. Porque se o povo de Nínive se arrependesse, então Deus não destruiria a cidade em 40 dias, como o Senhor havia dito para ele pregar. Então eu imagino que ele, temendo as pessoas, o povo de Israel, dizer que ele era um falso profeta, que falou que Deus ia destruir Nínive e não destruir ao final, ele temeu levar essa mensagem. Então, ao invés de obedecer a Deus, indo pregar em Nínive o arrependimento, Jonas, ele compra uma passagem para Tarsis. E eu imagino, meus irmãos, que ele não admitia que um povo tão cruel pudesse ser alvo da misericórdia de Deus e continuar vivendo de boa. E aqui eu abro um parênteses para dizer aos irmãos, quantas vezes nós temos essa atitude de querer ver a justiça de Deus na vida de alguém, de maneira que a gente chega até a pecar, a se revoltar contra o Senhor, a se entristecer, ficar abatido, sem entender por que Deus não age, por que Deus não está punindo, por que Deus não está fazendo algo, por que Deus não revela o oculto e escondido. Só que nessa palavra eu entendi, e eu sei que os irmãos vão entender, que a misericórdia de Deus ela é grande, que Deus ele é longânimo, meus irmãos. Longânimo demais, ele nos dá tantas oportunidades para a gente se arrepender dos nossos maus caminhos. E quando isso é com o outro, a gente quer que o Senhor haja
com rapidez, que seja às pressas, né? Mas quando é conosco ou com alguém da nossa família, a gente já clama ao Senhor por misericórdia. E aqui, a mensagem principal que nós aprendemos aqui é sobre isso, sobre o amor de Deus e a sua misericórdia. Diz aqui no versículo 3, que nós acabamos de meditar, que Jonas ele foge da presença do Senhor, porque ele queria ir bem para longe de Deus. Mas aí eu pergunto, será que nós conseguimos fugir da presença de Deus? Será que existe algum lugar em que Deus não possa nos ver, irmãos? Não existe. A Bíblia diz, se nós subirmos ao céu, o Senhor está. Se nós descermos às profundezas, lá também o Senhor está. O Senhor está vendo tudo, irmãos. O Senhor está vendo os bons, está vendo os maus. Ele está vendo tudo, Ele contempla tudo. Por mais que a gente ache que o Senhor não está vendo algo que a gente esteja fazendo ou que alguém esteja fazendo, eu quero te dizer que Ele está vendo. Mas é o Senhor quem vai decidir como agir, não somos nós. E eu sei que assim como vocês, eu também fico angustiada, eu também fico triste, às vezes querendo ir na força do meu braço. Mas nós temos que entender que é o Senhor quem resolve determinadas coisas. É o Senhor quem vai agir nessas situações assim. E Jonas aqui, ele ali naquele barco, ele vai para o porão do navio, ele deita e dorme um profundo sono. E enquanto ele dorme, vem um grande vento ali, que se forma no mar e forma uma tempestade forte. E os marinheiros que ali estavam naquele barco começaram a temer, começa cada um a clamar a seu Deus e jogaram as cargas ali no mar. Até que tem um mestre do navio que vê Jonas e ele acorda Jonas e diz para ele clamar ao seu Deus. E resolvem ali tirar as sortes para saber a causa daquele mal, por causa de quem que tinha vindo aquela tempestade sobre eles. E aquelas sortes caiu sobre Jonas. E quando isso acontece, ele conta tudo, o que ele havia feito, que Deus havia mandado ele ir para Nínive, ele tinha fugido da presença do Senhor, tinha desobedecido, e que bastava lançar ele ali ao mar, que o mar se aquietaria. E realmente, irmãos, eles lançaram Jonas ao mar, e na hora cessou a fúria daquele mar. Só que vem um grande peixe e engole Jonas, irmãos. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites na entranha daquele peixe. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, quando nós tentamos fugir da presença de Deus, não queremos obedecer o seu chamado, Ele nos conduz a caminhos dolorosos para que a gente venha cumprir o que Ele disse para nós fazermos. E eu creio que é tempo do Senhor, que o Senhor tem feito isso. Deus tem apertado pessoas, apertado crentes, inclusive, para se endireitar, para se arrepender, para estar conforme Ele quer, na presença dEle, diante da sua obra. E muitos não têm visto ainda que é a mão de Deus, situações que acontecem na vida deles, na igreja, em todos os lugares, irmãos. É Deus chamando nós para perto dele. É Deus dizendo para nós que Jesus está voltando, que é tempo de nós nos ajeitarmos, nos consertarmos, pedir ao Senhor misericórdia por nós e pelos nossos e lutar para andar direitinho conforme a vontade do Senhor. Só que no capítulo 2 do livro de Jonas, nós vimos que Jonas, ele diz que na angústia dele, ele clama ao Senhor e Deus responde. Ele diz lá que do ventre do inferno ele grita e o Senhor ouviu a voz dele. E aquele peixe, ele vomita Jonas na terra. E logo no capítulo 3, se vocês continuarem meditando,
Nós iremos contemplar Jonas em Nínive pregando arrependimento, obedecendo à voz do Senhor, mesmo sem querer, contra a sua vontade, tendo o desejo de ver a destruição daquele povo, de ver a justiça de Deus sobre ele, mas ele foi para o meio daquele povo. E fala para eles que se eles não se arrependessem, em 40 dias Deus destruiria aquela cidade. E pasmem, meus amados, o povo de Nínive creu em Deus e eles acreditaram ali na pregação de Jonas, fazem jejum e se convertem dos seus maus caminhos. E é quando nós vemos no capítulo 4, Jonas, irado com Deus, chegou até pedir a morte. Ele sai da cidade, ele se senta ali perto. E o Senhor faz crescer ali uma aboboreira que faz sombra sobre a cabeça ali de Jonas. Mas depois, nosso Deus, ele envia um verme no dia seguinte, ao subir da alva, que fere aquela aboboreira. E aquela aboboreira, ela se seca. Aí vem o sol, aparece o sol. E Deus manda um vento calmoso. Só que aquele sol, ele fere a cabeça de Jonas. E Jonas desmaia. E logo, ele deseja mais uma vez a morte. E Deus diz para ele: tu tiveste compaixão da aboboreira, na qual tu nunca trabalhaste por ela, tu não fizeste ela crescer. Numa noite nasceu e na outra noite ela pereceu. Não iria eu ter compaixão da cidade de Nínive, que não sabe aquela população discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus estava aqui ensinando a Jonas, irmãos, sobre a sua misericórdia. É sobre isso que ele nos ensina hoje, sobre a sua misericórdia. Mostrando para ele que ele havia lamentado ali pela morte de uma simples planta. E como não ter misericórdia das pessoas, que embora cruéis e inimigas de Israel, tinha mais valor do que uma planta. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz que uma alma vale muito para Deus. Por mais que pessoas desprezem outras pessoas, que não dê valor para algumas pessoas, para nós, eu quero te dizer que Deus te ama. E para Deus você é valoroso, você é valorosa. E que você não tem que se angustiar mais, se preocupar mais por ver pessoas agindo errado e você se entristecer por não ver Deus agir. Eu quero te dizer que se Deus mandar você pregar o arrependimento, pregue, entregue, obedeça ao Senhor. Mas a justiça, meu amado e minha amada, pertence ao Senhor. Essa palavra falou muito comigo hoje, que eu já havia feito ela bem cedo, mas só agora eu vim gravar. E Deus, passei por uma situação em que eu me sentia assim como Jonas. E depois eu fui entender por que Deus havia me dado essa palavra. Mas para você, mamãe, papai, que está com um filho aí longe da presença do Senhor, fugindo da presença do Senhor, eu quero te dizer que Deus vai agir, vai trazer de volta. Que Deus vai mostrar para ele que bom é estar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Eu não sei como Deus vai trabalhar, mas eu quero te dizer, meu amado, descansa no Senhor, porque o Senhor vai trabalhar. E quanto a estes que te entristecem por fazer coisas erradas, deixa com Deus. Deus sabe o tempo certo de agir. Deus está tratando, por mais que a gente não veja como Deus está tratando. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, queremos hoje te apresentar, Senhor, as nossas vidas, os nossos filhos nas tuas mãos, Senhor. Nos perdoa, meu Deus, por nos angustiarmos, por não ver a tua justiça, por nos irarmos, papai, muitas vezes, Senhor, pela demora do teu agir, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Nos perdoa, Pai. Pai, nós te apresentamos nossos filhos, os jovens, os filhos dos irmãos que nos pedem a oração, os inscritos nesse canal, os ouvintes desta palavra, Pai. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha agir grandemente, que o Senhor venha trazer para perto de ti, Senhor, os nossos filhos, Pai. Que o Senhor venha preparar os teus amigos para ser amigos dos nossos filhos, Senhor. Para ser amigo dos jovens, amizades que levem para ti, relacionamentos que levem para perto de ti, Senhor.
Meu Deus, prepara a faculdade, prepara, Senhor, todas as coisas, até trabalho, emprego, Senhor, onde tenham pessoas, papai, que venham falar do teu amor para os nossos, Senhor, para fazê-los lembrar, meu Deus, que o quão preciosa é a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, resgata aquele que está longe, resgata aquele que tem fugido de ti, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia dos nossos, Pai. Tem misericórdia dos jovens, Senhor, deste Brasil, Senhor, deste mundo, Pai. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, a tua obra na vida deles, no meio deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos unimos clamando pelos nossos, Senhor, que o Senhor venha agir. Te apresentamos amanhã, o dia de amanhã, que é o segundo dia do Enem, do ano de 2025, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria aos jovens, tirar toda ansiedade, toda tristeza, todo medo do coração e da mente, Pai. Que o Senhor venha dar tranquilidade aos corações, dar sabedoria, conduzir a resposta certa, Senhor. Que toda questão ali, meu Pai, que a pessoa se deparar, o jovem se deparar, Senhor, seja fácil para ele, seja fácil para ela, Senhor. Em nome de Jesus nós te clamamos, acalma coração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha curar mentes agora em nome de Jesus, corações agora em nome de Jesus, repreendendo toda inquietação, toda angústia, todo medo, toda perturbação noturna, Pai. Em nome de Jesus, onde tiver um enfermo agora, cura, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que não seja a minha voz, mas seja o teu Espírito Santo, Pai, curando, teu Espírito Santo convencendo do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Tanto aos adolescentes, os jovens, os nossos filhos, quanto aqueles que estão, papai, nos teus caminhos, mas que continuam, Senhor, pecando. Papai, nos ajuda a não sermos omissos, nem compactuar com... Nos ajuda, Senhor, a sermos justos, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a não fazermos parte, meu Deus, de coisas erradas que não te agradem. Como diz a tua palavra, meu Deus, nos dá um coração quebrantado, um espírito reto, Senhor. Em nome de Jesus, onde tiver alguém conivente com o erro de outros, Pai, liberta em nome de Jesus.